Mas aí o que acontece? Você vai ter esses desenvolvimentos, né? A pressão para derrubada do Shah, o Shah vai cair numa revolução que você tinha cristãos, judeus, comunistas, a maioria da população que era xiita, né, muçulmana duodecimana. Você vai ter um número assim, tipo assim, a sociedade iraniana atrás de Khomeini, né, para a derrubada do Shah. E aí o Shah vai cair. Só que assim, quando o Khomeini ele vai estabelecer a sua nova sociedade revolucionária, você vai ter a repressão de todas as, digamos, dissidências políticas que vai acontecer ali. Só que mesmo antes das dissidências políticas acontecerem, e mesmo antes da Revolução Iraniana conseguir firmar, digamos assim, suas raízes ali dentro, no Iraque, você tinha um aliado americano muito poderoso. É engraçado a gente falar que ele era um aliado... De lado. Que ele era um aliado americano muito poderoso, né? Que ele, assim, ele era aliado dos Estados Unidos naquela época, chamado Saddam Hussein. E Saddam Hussein vai invadir o Irã. E, assim, vai ser uma guerra brutal, porque o Iraque era muito mais poderoso, né? O Irã era um país paupérrimo, entendeu? Muito, assim, não tem nem comparação o que é que... para os termos da época, né? Hoje em dia a gente vê que tem uma diferença. Mas o que era um Irã que tinha acabado de passar por uma revolução, que tinha acabado de passar por um distúrbio social, que era um país que boa parte da população era muito pobre, extremamente pobre, e do nada chega uma potência militar regional e vai e invade o Irã, por quê? Era o medo de que a Revolução Islâmica se espalhasse. Porque desde o século XIX, qual era a aposta do Ocidente? A gente vai botar lideranças seculares no mundo islâmico e o Islã vai, tipo assim, vai virar uma religiosidade como tem em outros países. Tipo assim, eu sou, sei lá, muçulmano de BGE, tá entendendo basicamente isso. Só que a pressão colocada foi tão grande que a resposta foi o inverso. Começaram a pipocar revoluções islâmicas em vários lugares, não só no Irã. Entendeu? Então, assim, isso vai acontecer. E aí, Israel, que já tinha uma aliança com o Irã da monarquia, vai chegar pro Irã revolucionário e vai oferecer armas pro Irã revolucionário. E vai passar as armas pro Irã revolucionário para lutar contra o Iraque. E os Estados Unidos vão passar as armas pro Iraque para lutar contra o Irã. Então você tinha um escândalo, que era os dois querendo que ambos os países se matassem. E morreu milhares de pessoas. Não tô falando só de soldados, tô falando de civis. Saddam Hussein usou armas químicas no Irã, sabe? Muita gente morreu, também muitos iraquianos morreram, mas os iranianos, digamos assim, eles vão resistir, vão ter a vitória final, mas até que essa vitória fosse alcançada, sabe? Foi uma matança, assim, absurda entre Irã e Iraque, com Israel de um lado, Estados Unidos de outro, ambos apoiando umas aos outros, mas eles não queriam que um dos lados vencesse. Era pra desgastar e aniquilar os dois lados, entendeu? E eles ficassem assim. Aí você tem, olha, Israel no passado treinou a Savak, ajudou o Shah. Agora, Israel nos ajudou a entrar numa guerra que já era engendrada nos Estados Unidos. O escândalo de Israel passando armas para o Irã foi, sabe, o famoso escândalo Irã-Contras, né? Uhum. Ele quase derrubou, sabe, o governo americano na época. Foi uma coisa, assim, muito escandalosa. Então, assim, vai ser estabelecido isso, né? E aí o Irã vai juntar essa questão da guerra do Irã do Iraque, a época do Shah e agora a questão palestina. Que aí que já acontecia, mas não era tão importante no cenário político iraniano. Era uma coisa muito mais do nacionalismo árabe, entendeu? Nacionalismo árabe, né? O baathismo, Gamal Abdel Nasser, Hafez Assad, enfim, essas eram as figuras que, digamos assim, eram os campeões na relação da causa palestina. O Irã, ele ficava assim, ó, tinha uma relação boa com Israel. Pra você ter uma ideia, a gente fala muito de Schindler, né? A lista de Schindler, que salvou os judeus no Holocausto. Mas tem um empresário iraniano, que é o Abdul Hussein Sardari, que também salvou os judeus no Holocausto, dando passaportes falsos para eles irem pro Irã, para os judeus se salvarem no Irã. Então, assim, você tinha essa questão, você tinha um problema muito grande. E nessa época, né, no pós-guerra Irã-Iraque, o Khomeini já estava, né, ficando perto da morte. O Khamenei, ele não era ayatollah ainda, porque o Khomeini não tinha morrido, mas ele já era presidente. Ele vai ser o terceiro presidente da história do Irã, enquanto o Khomeini ainda estava vivo. E aí começa a surgir a história de que o Irã está criando arma nuclear para destruir Israel. Uma das primeiras notícias israelenses, né, dos jornais israelenses, é de 1984. Khamenei está desenvolvendo a bomba nuclear que vai destruir Israel, está enriquecendo urânio, está fazendo essas coisas. E isso, né, digamos assim, não é falado de uma forma, a gente acha que ele tá, ou eu tenho convicções de que ele tá, não.
tem uma figura que naquela época ainda não era presidente do Estado de Israel, ainda não era primeiro-ministro, ainda não era uma figura política relevante, não tinha ganhado eleição nenhuma, que era Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu fazia uma campanha nos Estados Unidos, assim. Tem vídeos dele ainda com cabelo nem branco, né? Meio grisalho, querendo colocar os americanos para, ó, não, a gente precisa invadir o Irã, a gente precisa atacar o Irã. E os Estados Unidos sempre assim, ó. Eu tenho outras coisas para resolver, guerra na Bósnia, eu tenho o Iraque também, que, né, os Estados Unidos, a pressão era para destruir o Saddam. A gente lembra da invasão do Iraque em 2001, 2002 e tal, mas os Estados Unidos já vinham de uma tentativa de estrangulamento do Iraque com as sanções desde os anos 90. Bush pai. Bush pai. Bush pai, ele vai fazer uma coisa assim que vai ser muito ruim no Iraque, que vai matar, sabe, dezenas de milhares de pessoas de fome, falta de remédios. Então, assim, o Iraque, que era uma potência altiva, né, vai virar um país miserável, liderado por um político que, assim, era um pária no mundo internacional, né, se tornou um pária, porque ele não era assim no começo, se tornou um pária, que era o Saddam Hussein. Então, assim, naquela época, tem uma entrevista aqui, quem tá assistindo pode ver no YouTube, do 60 Minutes, né, que é um programa de entrevistas, e a secretária de Estado dos Estados Unidos, a Madeleine Albright, ela é questionada. A repórter fala para ela, olha, já morreu mais crianças no Iraque do que nas bombas de Hiroshima. Ela fala isso pra repórter. E a Madeleine Albright fala, o preço valeu a pena. Você tá entendendo? São palavras da própria Madeleine Albright, na entrevista com ela. Então, assim, o Iraque, naquela situação... Só que, assim, o que as pessoas esquecem é que o Iraque também é um país que hoje é de maioria xiita. E naquela época tinha uma população xiita também muito grande. Então os iranianos, apesar de verem no Iraque um inimigo na figura de Saddam Hussein, quando Saddam Hussein vai ser derrubado, vai estar fraco, eles vão olhar, os irmãos xiitas deles também estão sofrendo o diabo na mão dos Estados Unidos. E você tem lá os vídeos do Netanyahu, não, temos que invadir o Iraque, temos que destruir o Iraque, temos que destruir o Irã, tem que fazer isso. E o Netanyahu vai ser essa figura que vai assim, sendo do interesse americano ou não do interesse americano, sendo para as corporações americanas ou não corporações americanas lutar com essa guerra, ele vai incentivar de todas as formas a destruição total e a aniquilação do Irã, a derrubada do regime, porque a estratégia, né, que vai ser desenvolvida, como explica o historiador judeu Avi Shlaim, é a estratégia da muralha de ferro. Ou seja, Israel é aquela muralha de ferro e todos os países ao redor têm que ser extremamente enfraquecidos ou submissos. Para que o próprio Estado de Israel continue existindo. Entendeu? Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.